Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabi Castro. Vamos agora para a terceira parte do vídeo testemunho. Onde eu estava falando com vocês no vídeo anterior que eu acabei conversando e fazendo amizade aí com um amigo do pastor e não com o pastor propriamente dito. Então, isso é para provar que Deus usa quem Ele quer e da forma como Ele quer. E não necessariamente precisa ser o pastor, mas pode ser uma pessoa próxima a Ele que vai te resgatar. E isso aconteceu de fato comigo. O Alex... Eu sempre vou falar dele nos meus vídeos, como eu acabei de mencionar no vídeo anterior, porque foi uma chave, uma peça fundamental para a minha conversão. Quando você tem um cristão maduro, e esse cristão maduro, ele entende o evangelho, realmente ele vive o evangelho, ele entende o evangelho, ele tem todo o poder e ele tem, assim, quem tem poder é Jesus e o Espírito Santo, mas ele tem toda a condição de ajudar você para que você saia do poço onde você está. Por que eu falo que eu estava no poço? Porque não é porque eu estava no espiritismo, mas de uma maneira ou outra, de uma certa forma, o espiritismo ele não estava me preenchendo, e não é só uma questão de preencher, é uma questão de que você não está seguindo Jesus de verdade ali, né? Por isso que eu falei no início do primeiro vídeo. Falei, gente, se vocês não aguentam a verdade, pula para um outro vídeo ou para um outro canal ou sai do meu canal. Porque eu falei que eu ia começar a falar coisas pesadas aqui. Eu sei que muitos espíritas não vão gostar. Eu mesma não gostaria nada, nem um pouco, de ouvir um crente falando isso. Na época que eu era espírita. Quando falavam mal do espiritismo, eu só faltava cuspir fogo pelas ventas, que eu achava absurdo. Mas o fato, gente, é que a única verdade, o que leva a Deus é Jesus. Jesus leva a Deus. Eu acho que todo mundo deve concordar com isso. Quem falar que tem muitos caminhos que levam a Deus, isso não existe. Não existe muitos caminhos que levam a Deus. Existe um único caminho que leva a Deus, esse caminho é Jesus. E Jesus deixou para nós o Espírito Santo. Junto com o Espírito Santo, nós temos um manual para viver aqui na Terra, se é que eu posso chamar de manual, que é a Bíblia. E a Bíblia mesmo fala que ela é a única e verdadeira palavra de Deus. Então, não sou eu que estou falando. Então, não adianta vir aqui me xingar, colocar um monte de coisa no comentário. Nossa, que absurdo, não sei o quê. Vocês podem falar que é absurdo, pode falar o que quiser, mas lá na Bíblia está falando isso. Lá na Bíblia está muito claro que qualquer outro evangelho que não seja a própria Bíblia é considerado anátema. Então, assim, podem me xingar o tanto que quiser, mas o fato é que é isso, pronto, e acabou. E por que eu não estava com uma vida totalmente legal? Porque eu não estava vivendo totalmente o evangelho. Eu pegava partes lá do Evangelho segundo Kardec, com partes de versículos, com partes de passagens bíblicas, onde tem partes da história lá de Jesus e tudo. Ai, mas Gabi, que horror você falar isso. Horror por quê? Vocês acham que o Evangelho segundo o Espiritismo é a Bíblia todinha copiada? São partes ali da Bíblia, não tem como colocar a Bíblia toda ali. Então é um resumo da Bíblia, mas é um resumo com viés espírita, sabe? Com um olhar espírita. E no Espiritismo tem aquela coisa assim também, eles dão como eu acabei de falar, eles dão uma interpretação com viés espírita, com olhar espírita. Então, às vezes, tem um negócio escrito lá na Bíblia que está claro como água, sabe? Por exemplo, ao homem só é permitido morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Aí eles vão colocar uma outra situação e vão falar que não, mas esse morrer não é um morrer assim, igual você tá pensando. Gente, morrer é você cair durinho lá, pá, caiu pra trás, morreu. Tipo, é você virar um presunto, é você realmente entrar na urna, é você morrer de morte morrida, morrer, parar de respirar. E assim, a gente só vai passar por esse processo de morte uma única vez, e a Bíblia fala isso. Então, assim, eu não estava com uma vida totalmente bacana, porque eu não estava totalmente vivendo o verdadeiro evangelho. Eu estava vivendo partes do evangelho que eu aprendia segundo o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo.
Só que, se você quiser caminhar com Jesus, você vai ter que usar e abusar do evangelho na sua essência. Você vai ter que pegar o evangelho, praticar o evangelho, entender o evangelho de Jesus, que é a Bíblia Sagrada, ponto final. Não gostou? Pula do vídeo, sai do vídeo, vai fazer qualquer coisa, vai vender Jequiti, vai fazer qualquer coisa. Mas eu estou aqui para falar a verdade. Então, é isso que aconteceu comigo. Não estava bem, entrei num processo depressivo, passei por uma oração de libertação. O Alex começou a me ministrar, começou a mandar mensagens diárias para mim. Foi aí que a minha cabeça começou a pegar fogo e eu comecei a ficar com a cabeça saindo fumaça, porque é como se fosse assim, sabe igual desenho animado, que tem o anjinho de um lado e que tem o diabinho do outro? E eu ficava dividida, porque eu pensava, eu não posso ser crente, e do outro lado eu pensava, mas eu também não quero sair do espiritismo, mas eu também preciso sair do espiritismo, que o espiritismo não está me preenchendo. E eu preciso sair do espiritismo, porque quando eu faço pergunta, o meu líder, não estou falando os espíritas, estou falando o meu líder não estava dando conta de responder. E por que ele não estava dando conta de responder? Porque eu estava confrontando com a verdade, gente. Quando você pega a verdade e começa a confrontar com a verdade, não tem quem responde. Sabe aquela música Ninguém Explica Deus? Eu acho que você não sabe, porque provavelmente eu tô falando para espíritas que talvez estão pensando em se converter, eu não sei. De repente, eu não sei para que público eu tô falando. O meu canal tá novo, é um canal que eu acabei de abrir, então não sei qual vai ser o público, não sei qual vai ser a situação que eu vou encontrar nos meus vídeos, a plateia, o público, sei lá como é que eu posso chamar, né? Os inscritos. A plateia é ótima. Aí, oh meu Deus, perdão, plateia é só pro senhor, porque eu não posso, né, não posso subir em palco nenhum, o senhor é que é estrela. Mas, o que acontece? Eu acho que as pessoas precisam entender isso com o coração aberto, sabe? Porque quando eu fiquei nessa situação de ficar muito confusa, tipo, eu não quero ser crente de jeito nenhum, mas eu também não quero sair do espiritismo, porque o que as pessoas vão pensar? Eu sou espírita há muito tempo, eu ensino espiritismo para as pessoas, eu adivinho as coisas para as pessoas, porque gente, até carta eu aprendi a ler, cartas de baralho. Então, assim, nossa, minha história é cabulosa, eu acho que vai ter que ter uns 50 partes aí do vídeo para eu contar tudo. Então, realmente foi uma coisa assim que me deixou muito confusa. Eu não sabia o que fazer. Eu sabia que a Bíblia estava mais próxima da verdade, né? Eu sabia que a Bíblia estava mais próxima da verdade, mas eu também não queria largar a minha verdade, que era o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse processo todo, o Alex foi muito importante, porque ele começava a me mandar coisas diárias da Bíblia, né, passagens e versículos, e tudo que eu falava com ele relacionado ao espiritismo, ele ia lá e desmentia com a Bíblia. Então, por exemplo, eu falava que existe reencarnação, ele ia lá e mostrava que não existe não, que está no capítulo tal, versículo tal. Eu falava que o espiritismo é a religião do futuro, porque que na verdade não é religião, é uma doutrina, né? Chama doutrina espírita. Mas aí eu falava com ele, não, as pessoas vão ser espíritas, porque a gente aprende que o espiritismo vai ser a religião do futuro, que no futuro todo mundo vai poder conversar com os espíritos e tal, e aquela coisa toda. E tudo que eu falava com ele ia e mostrava na Bíblia que não era aquilo. E chegou um determinado dia que eu estava com a cabeça saindo fumaça e eu precisei ir numa reunião de trabalho. Chegando nessa reunião de trabalho, eu tinha que dar toda a minha atenção para aquela reunião. Era uma reunião importantíssima, que iam falar coisas que eu precisava prestar atenção. A minha cabeça estava completamente focada e voando na Bíblia. Então, assim, eu tinha que saber mais da Bíblia, da palavra genuína mesmo. Então, eu não conseguia prestar atenção na reunião. E aí, o que eu fiz no meio da reunião? Eu peguei o celular na maior cara de pau, tipo, na frente de todo mundo, e comecei a mandar mensagem pro Alex.
E aí eu comecei a mandar mensagem para Alex e comecei a falar com ele, olha, eu não tô aguentando, minha cabeça tá saindo fumaça, eu não quero virar crente de jeito nenhum, mas eu não tô aguentando porque você me falou esse versículo e eu preciso saber mais desse versículo tal, não sei o que, eu não aguentava, eu tava em ponto de explodir porque aquilo tava me perturbando, eu fiquei altamente perturbada. E se você está assistindo esse vídeo agora e você está nessa perturbação toda, ótimo, porque é a perturbação que vai fazer você definir a linha que você quer traçar. A gente tem dois caminhos para seguir, que é o caminho de Jesus e que é um caminho de qualquer outra coisa, e aí você escolhe. Então, o Alex começou a conversar comigo, ele falou, calma, fica tranquila, relaxa, não é assim, vai dar tudo certo e você, tipo, você não precisa ficar nervosa desse jeito, você não precisa ficar tão apreensiva desse jeito, porque Jesus vai te mostrar e o Espírito Santo vai te mostrar e tal. E assim, quando ele me falou isso, eu saí da reunião, porque a gente ficou conversando ainda um tempo, no WhatsApp. Aí eu peguei e saí da reunião e subi a rua a pé para ir embora para casa, mas eu lembro que antes de ir embora para casa eu tinha que passar no banco ainda. Então eu fui subindo a rua a pé e eu falei, já que eu vou no banco, eu vou passar por aqui, não vou por esse caminho não, vou passar por aqui que eu chego mais rápido. E aí, enquanto eu fui subindo a rua, eu fui orando e fui pedindo para Deus. Eu falei, olha, Senhor, o negócio é o seguinte, não aguento mais, tô muito perturbada, não tô dando conta, minha cabeça tá saindo fumaça, eu quero saber a verdade. Se eu estou no espiritismo e o espiritismo não te agrada, o Senhor me perdoa, mas eu quero que o Senhor me dê um sinal. Eu quero que o Senhor realmente me dê um sinal, mas eu quero um sinal agora também, eu quero um sinal agora. Se for para eu sair do espiritismo, eu quero um sinal agora. Aí beleza, eu tô andando na rua, passo uns minutos que eu fiz essa oração, aí quem que me chama? O pastor que foi na minha casa orar por mim. Eu escuto ele me chamando do outro lado da rua, berrando meu nome. Nisso a gente começa a conversar. Quando a gente começa a conversar, ele perguntou para mim como é que eu estava. Eu falei que eu estava bem, né? Mas que aquele dia era uma terça-feira, então terça-feira, oh meu Deus, eu fico tão ceguinha assim, óculos. Aí, credo que cegueta. Aí, melhorou. Aí, o que acontece? Eu falei com ele, falei, hoje é terça-feira e gente, meu cabelo não tá bom. Aí eu falei com ele, hoje é terça-feira e terça-feira é dia de ir na casa espírita, é dia de... Que coisa esse mosquito. Hoje é dia de ir na casa espírita, hoje é dia de reunião, né? A reunião fechada lá com o grupo de estudo. E eu vou para essa reunião. Falei com ele, eu vou para a reunião hoje. E ele falou, pelo amor de Deus, não faz isso não sei o quê. E aí ele tentando me convencer, não faz isso, não vai mais hoje não, para de ir. A partir de hoje você não vai e tal. E ele me deu esse conselho, não faz isso não, vai ser ruim pra você e tal. E eu falei, mas eu preciso ir, porque, gente, eu não vou largar minha religião, né, enfim. Aí ele olhou pra mim de um jeito assim, sabe, sério mesmo. Tipo, olha, eu vou te falar uma coisa. Aí ele olhou pra mim e falou, vou te falar um negócio. Deus, ele tá te dando uma chance de você seguir ele. Se você seguir ele vai fazer coisas estrondosas na sua vida. Ele vai te honrar, mas ele vai te honrar demais. Agora, se você não seguir ele, porque ele tá te dando a chance agora. Se você não seguir ele vai deixar você vivendo. Vai deixar você vivendo assim, tipo... Vai deixar você vivendo assim, até você morrer, sabe? E essa frase dele foi uma frase muito impactante, porque eu falei, nossa gente, mas é assim, sabe? Porque ele falou, Deus vai te honrar e vai fazer coisas muito grandes na sua vida, mas se você não aceitar, ele vai deixar você ir vivendo. Vai deixar você vivendo até você morrer e pronto. Não vai agir na sua vida, né? E isso ficou muito gravado no meu coração, no meu consciente. E aí, terminando essa conversa, eu e ele, eu falei, vou pro banco, né? Vou pro banco e que eu tenho que resolver umas coisas lá no banco, vou pro banco. Indo pro banco, aí eu tive uma outra experiência, porque chegando lá no banco,
Eu não sei se foi, eu não lembro esse detalhe, eu não sei se foi um papelzinho que tava ali em cima, sabe aquela bancada que a gente usa para pegar os envelopes, pra gente preencher os envelopes, para colocar o dinheiro dentro? Eu cheguei lá e tinha um papelzinho desses, eu acho que era um papelzinho ou um folder de uma igreja, eu não lembro. Eu sei que mais um sinal de Deus, que lá estava escrito sobre Jesus, falando que Jesus é a única verdade, que Jesus é a única forma de salvação. E eu falei, poxa, mas eu pedi um sinal e o Senhor me mandou dois, e o Senhor mandou dois assim, muito, tipo assim, um atrás do outro, né? Mandou. Primeiro eu encontrei com o pastor e eu não tinha a menor condições de encontrar com ele ali, gente, porque ele mora muito longe dali. Tipo, ele tava ali porque ele tava fazendo algumas coisas de trabalho, mas ele mora muito longe dali, então assim, não tinha a menor condições de eu encontrar ele ali. E aí eu recebi esse outro sinal no banco, e aí eu fiquei muito impactada. Mandei mensagem pro meu marido que estava no trabalho, falei para ele que eu tinha recebido mais um sinal de Deus e tudo, porque já vinha acompanhando o meu processo, né? Afinal de contas, a gente é casado, né? Então ele já sabia que eu estava nesse processo, que eu estava muito perturbada das ideias, né? E aí eu tive esse privilégio aí de ter esses dois sinais de Deus. O vídeo já deu 15 minutos, então eu vou passar para outra parte para a gente terminar o testemunho. Espero que eu vou conseguir terminar no próximo vídeo, porque como eu falei para vocês, é um testemunho muito longo, né? Mas vamos para o próximo vídeo, eu te espero lá no próximo vídeo, que aí eu termino de te contar. Até lá!